se assentar em nome do Senhor Jesus. Você já está com a Bíblia? Abre comigo no livro de Ezequiel, do capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Aleluia. Ezequiel do capítulo 18, do versículo 20. Irmãos, a nossa alma, ela é muito importante para Deus. A alma, para você entender, para você ter uma ideia, Deus criou algo imortal de dentro de nós, que é a alma. A alma não morre, ela é imortal. A nossa alma, ela é importante, mas nós temos que cuidar, nós temos que zelar, cuidar da nossa alma, irmãos. De que adianta, como diz a Bíblia, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta a religiosidade? De que adianta e perder a alma, irmãos? Irmãos, é tempo de refletir, porque o que tem de pessoas que estão se desviando da presença de Deus, as apostasias já estão acontecendo, já está acontecendo há muito tempo, mas agora está piorando cada vez mais. Pessoas que um dia estiveram no nosso meio, que gritavam glórias, aleluia, que cantaram, que louvaram, que pregaram, e hoje voltaram do mundo. E sabe qual é o significado disso? Porque nunca tiveram um encontro com Cristo. Porque quem tem encontro com Jesus, irmão, ele não se desvia. Irmãos, eu tive muitas experiências com Deus no decorrer deste mês, irmão. Teve coisas que aconteceu assim, que se eu não tivesse encontro com Cristo, talvez eu teria já me perdido. Teve coisas que aconteceu comigo, que eu chorei na presença do Senhor, e eu falei: Deus, sabe por que eu não faço isso? Não é porque sou pastor, não é porque sou cristão, não é só porque virei crente, é porque eu te amo. Nós temos que amar a Deus com toda a nossa alma, e não só da boca para fora, irmãos. Vamos lá, Ezequiel, versículo 20. Capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, isso nos deixa claros possíveis que a salvação é inteiramente de uma questão pessoal. Então não é você que vai salvar o teu marido, não é o marido que vai salvar a esposa, não é nem o marido, a esposa que vai salvar os filhos. Cada um tem que cuidar da sua alma. Se o teu filho pecar, se o teu marido pecar, a tua esposa pecar, você não vai levar isso sobre as tuas costas, porque cada um vai ter que dar conta de si, irmãos. A salvação é individual. Aí o marido não quer ir mais para a igreja, mas não quer deixar a esposa ir. A salvação é individual. Pode se assentar, irmão, fique à vontade. A salvação é individual. Se a minha esposa não quiser Jesus, o problema vai ser dela. Mas eu quero. Você tem que refletir que quando você entregou a vida para Jesus, de que forma? Você entregou a vida para Jesus porque você quer a salvação, ou porque você entregou a vida para Jesus porque você queria ser curado de alguma enfermidade? Porque o que tem de pessoas que chegaram na igreja, estavam com o casamento destruído, estavam enfermo, com problemas financeiros, com vários tipos de problema, e resolveu entregar a vida para Jesus. Mas a intenção do coração é que ele resolvesse o problema daquela pessoa, mas não é isso. Por isso que a maioria se desviou.
Irmãos, não é questão de virar crente, Bíblia, como muita gente fala. Essa não é a questão, não. A questão é a alma. Por isso que eu falei, porque a alma é imortal. Eu escrevi aqui assim, ó: a alma é a parte material e imortal do ser humano e sede da consciência própria, da razão, dos sentimentos e das emoções. Aí mesmo, no versículo 4, Ezequiel 18, aí mesmo no versículo 4, olha só: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Mas pastor, mas acabou de dizer que a alma é imortal, como que agora a Bíblia fala que ela morrerá? Sim, a morte é eterna, irmãos. O que eu quero dizer é que quando a pessoa perde a salvação, a alma continua viva lá, continua, e eu vou provar aqui na Bíblia para você. Por isso que a pergunta é: para onde vai a sua alma? Se tem certeza da salvação, irmãos? Tem certeza da salvação mesmo? Sabe qual é a certeza da tua salvação? Não é hora que você está dentro da igreja, não. É lá fora. Aqui dentro da igreja, irmãos, Satanás entra, senta no nosso meio e vai dizer glória e aleluia também. Mas é lá fora que você prova. É lá fora, no teu trabalho, na tua casa, com os teus vizinhos, no teu bairro. É lá fora, irmão, não é aqui dentro não. Aqui dentro é apenas para nós louvar, glorificar a Deus, estar no momento de unidade com os irmãos, de ouvir a palavra, de se alimentar. Vocês são ovelhas. As ovelhas vêm, recebem o alimento, que é a palavra, recebem os ensinamentos. Aí tem o pastor que vai discipular, cuidar, zelar. Mas a tua individualidade com Deus, a tua intimidade com Deus é lá fora. É fácil se eu chegar e dizer que quem está salvo, todo mundo vai dizer, eu estou salvo. Mas o problema é lá fora, se você demonstra isso. Esse que é o problema. Está cheio de cristão aí nesse mundo lá fora, irmão. 99,9% dos brasileiros se diz cristão, mas na verdade, palavra cristão significa seguir a Cristo. Mas será que nós estamos seguindo realmente a Cristo? Porque tem aqueles que seguem a Cristo de longe. O que segue a Cristo de perto, ele está numa intimidade com Cristo, está numa intimidade com Ele. O prazer dele é orar, o prazer dele é falar de Jesus, sabe? Até as suas redes sociais. Olha só, até as tuas redes sociais, o teu prazer é só falar de Jesus. Você não fala de outra coisa a não ser Jesus, 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 Jesus. As pessoas falam, nossa, que cara chato, que crente chato. Eu vou na rede social e só fala Jesus, 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 Bíblia, 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 Bíblia. Mas eu salvo. Ele só sabe falar disso. Ele não consegue falar outra coisa a não ser isso. Ele só quer falar do reino. O salvo, que tem a alma salva, ele pensa como Jesus. Quando Jesus veio na terra, qual era o pensamento? Falar do reino, falar das coisas de Deus, do amor ao próximo, do amor do Pai. E a gente vê muitos crentes que se dizem salvo, não está falando. A tua rede social pode servir também de uma comunicação para ganhar almas, para alcançar pessoas lá fora. Amém, irmãos? Lá fora. Por isso que a Bíblia fala, a alma que pecar, essa morrerá, vai para uma morte eterna, e essa morte eterna, claramente falando, que se chama inferno. Irmãos, nossa pastor, a palavra é pesada. Irmão, que seja pesada, mas que seja para aliviar a sua alma.
Amém? Ela é pesada, mas tem que aliviar a tua alma. A alma é importante. Não é o teu corpo, não é o teu jeito de se vestir, não é o teu jeito de falar, é a alma. E as pessoas estão preocupadas com um monte de coisa. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui. Eu estava no Kauai, numa transmissão, vendo a transmissão. Eu vi um homossexual chorando ao vivo. Sabe o que é chorar? Aí eu fui ver por que esse cidadão estava chorando. Eu até falei, rapaz, corta essa transmissão, sai fora. Mas estava chorando porque ele estava na transmissão. Aí os crentaiados estavam lá, você vai para o inferno, você está fazendo isso, você vai para o inferno, o jeito que se vive, você vai para o inferno, mandando o cara mais para o inferno ainda. Não é assim. Eu tive que entrar no meio, ainda fui xingado, irmãos. Fui xingado pelos crentes. Então você é aquele pastor que passa a mãozinha na cabeça dessa turma. Não é questão que eu sou pastor que passa a mãozinha na cabeça dessa turma. Eu estou preocupado com a alma. Eu não estou preocupado com o jeito dele. Porque se ele deixar a palavra entrar, quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Esse que é o problema. Tem gente que quer fazer dois tipos de papel. É que nem eu comentei com o pastor ontem. Tem pastores que querem fazer dois tipos de papel. O dele, que é pastorear, ensinar, e depois quer fazer também do Espírito Santo. Larga disso, para com isso, larga disso, para com isso. Irmão, ninguém precisou falar nada para mim. Quando o Espírito Santo falou nos meus ouvidos, quando eu deixei a palavra entrar, ninguém precisou falar, para de fumar maconha, para de usar droga, para de falar palavrão. Ninguém precisou. O Espírito Santo simplesmente trabalhou no meu coração, eu simplesmente parei, pronto e acabou. Amém, irmãos? É quando a palavra entra, quando nós deixamos essa palavra entrar, tomar conta da nossa vida. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. E as pessoas estão sendo atacados só porque são homossexuais. Tudo bem, a Bíblia condena, mas quem condena é Deus, mas não é nós que devemos condenar, irmãos. Não é nós. Como que nós vamos ganhar essas pessoas para Jesus? Me diga. Como? Eu falei para o Espírito Santo, Senhor, como que eu vou ganhar? Como que eu vou conseguir ganhar uma pessoa para Jesus? Se eles agora estão envenenados com muitos pastores e crentes. Sabe o que o Espírito Santo fala? Faz amizade. Faz amizade com ele. Senta na mesa com ele, vai na casa dele, senta, come com ele, convida para ir na tua casa também. É isso. Você não precisa ficar falando de Bíblia daqui, Bíblia dali, não. A tua atitude como cristão vai mostrar que você é diferente. Amém, irmãos? Porque se você tem o Espírito Santo, é a luz que vai bater com as trevas que está dentro ali. Amém, irmãos? Tem muitas pessoas que eram homossexuais, hoje não são mais. E deixou a palavra entrar. É uma alma ganha. Quando nós atacamos, quando nós apontamos o dedo, pode ter certeza, irmão, a salvação está no risco mesmo de perder. Nós temos que refletir sobre isso. Não é momento de atacar ninguém, é momento de abraçar, é momento de trazer para perto, porque Jesus está chegando, irmãos. Como que você vai chegar assim diante de Deus, Pai? Ai, Senhor, que bom que eu estou aqui no céu, mas você deixou o fulano para trás. Você não falou do amor de Cristo para aquele lá. Porque é o que as pessoas querem de nós. Eles querem que a gente fale de Jesus de uma maneira diferente, porque eles só falam que Jesus é amor. Sim, Jesus é amor. Deus é amor, claro. Mas nós temos que falar da justiça, mas de uma forma diferente. E não da forma que estão atacando. A gente é atacado pelos próprios crentes, irmão. Para ter uma ideia, só para nós
depois de entrar mais no assunto, esse dia também fui atacado no Instagram por um bando de crente. Sabe por quê, irmãos? Porque eu cheguei lá na página do Silas Malafaia e repudiei o que ele fez. Falei. Ele usou, eu acho que vocês viram na rede social, ele usou a Marcha para Jesus para ficar xingando Alexandre de Moraes, o STF, falando de política daqui, política dali. Quem viu isso daí? Vocês viram? Não viram? Procure, apareceu lá. Ele usou a Marcha para Jesus para isso, eu repudiei. Marcha para Jesus, eu falei, marcha para Jesus, é 100% para Jesus, pronto, acabou. Quer falar do cara, quer xingar o cara, sei lá, faz lá no teu escritório, coloca o celularzinho lá e detona, mas na marcha para Jesus, aí chegou uns crentaiados que eu chamo de crente neto, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que conhecer Jesus, você tem que fazer isso, vai jejuar, vai ler a Bíblia, aprenda a teologia, assim. Aí eu vejo, quando pessoas começam a atacar, a primeira coisa que eu falo, vou dar uma verificada lá vou lá na página do fulano. Aí já vou direto para as postagens e já vejo que pelas postagens já vejo que não tem nada de crente. Está na igreja, mas está longe de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque a marcha para Jesus é para ganhar almas. É ou não é? Para ganhar alma. É para falar de Jesus, irmãos. Então nós temos que prestar muita atenção, porque a alma que pecar, essa morrerá. Por isso, irmão, que eu tenho que ter certeza da minha salvação, porque se eu tenho a certeza da minha salvação, eu tenho a certeza que a minha alma está salva, e se a minha alma está salva, então eu quero salvar aquelas almas que estão perdidas. Amém, irmão? Palmas para Jesus, irmãos. Aleluia. Oh, glórias. Vai comigo lá em Lucas do capítulo 12. Lucas capítulo 12. Oh, glórias. Nós amamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós temos que amar a Deus acima de tudo, meus amados. Por isso que a alma que pecar, essa morrerá. Revela a verdade de que Deus julga cada pessoa de acordo com as suas próprias ações e não de acordo com ações dos outros. Aí eu vou sair da igreja porque eu não gostei daquela pastora, daquele pastor, eu não gostei que ele falou, vou sair da igreja, e foi para o mundão. Você acha que Deus vai se compadecer, irmão? Eu vou tirar a unção desse pastor porque o outro saiu. Você acha que Deus vai se compadecer, irmão? Não. Irmãos, escute essa aqui. E eu falei uma vez isso na rede social, ficaram escandalizados. Você acreditando ou não em Deus, para Ele não vai fazer diferença nenhuma. Porque se Ele te abençoar ou não te abençoar, Ele continua sendo Deus. Você acreditando ou não, Ele continua sendo Deus. E quando tem 10, 20, 30 que não acredita nele, tem 2, 3 de joelhos dobrados, buscando a Ele. E quando 10, 20, 30 que não acredita nele, e só blasfema, e faz um monte de coisa, tem um de joelhos dobrados dizendo, Senhor, eu te amo, eu sou miserável pecador, mas eu te amo, eu te quero, eu desejo o Senhor cada vez mais. Amém, irmão? Oh, glória! Aí diz assim, Lucas capítulo 12, do versículo 20. Mas Deus lhe disse, o louco, olha só, chamar uma pessoa de louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Pensa, chama de louco, doido. Para quem a tua alma vai? Porque o que determina isso é a quem você está servindo neste mundo em vida, irmãos. A salvação é em vida, não é depois, não. Amém, é agora, a oportunidade é agora. Ei, preste bem atenção, se você que está aqui,
e você acha que a tua aliança está rachada com Deus, o momento é hoje de você reafirmar uma aliança com Deus. Amém? De reafirmar uma aliança com Deus. Marca tudo isso que nós vamos falar, irmãos. Mostra para o povo, mostra para as pessoas. Fala, o pastor falou isso aqui. Reflita na tua casa, não somente o que eu vou pregar aqui, o que o Espírito Santo vai falar. Eu tenho certeza que se você ler na tua casa depois, o Espírito Santo vai falar mais profundo ainda, irmão. Porque neste momento a palavra é para todo mundo, mas existe um momento de intimidade com Deus, que Deus quer falar com você, tratar pessoalmente com você. Amém? Pessoalmente com você. Então existem 3 coisas que as pessoas morrendo sem salvação levará consigo para o inferno. 3 coisas, irmão. Isso aqui é um momento de reflexão mesmo. Lucas capítulo 16. É agora que nós entramos na mensagem. É agora que chega aquele momento, parece de pavor ou pesado. É agora, irmãos. Irmão, a alma ela é importante. Não interessa se você é gordinho, se você é magrinho, se você é branco, se você é negro, se você é cor-de-rosa, não interessa. O que interessa é o que está dentro de você, irmão. Amém? Hoje eu preguei na rede social, eu falei sobre os verdadeiros adoradores. Eu já tinha falado aqui uma vez quando preguei, porque o verdadeiro adorador, para mim, se realmente o verdadeiro adorador tem que ser espiritual. Uma pessoa carnal, ele não é adorador. Uma pessoa que vive na base da carne, ele não é um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele tem que ser espiritual. Por isso que Jesus fala que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se Ele procura aquele que adora em espírito e em verdade, então Ele está procurando os verdadeiros adoradores espirituais, irmão. A tua vida tem que ser tudo na base do espiritual. A tua bandeira é lá, a tua pátria está lá, a tua cidade é lá, irmãos, amém? É lá. O teu governante é o Senhor Jesus, diga graças a Deus, palmas para Ele, oh glória, aleluia. É Ele que é o teu governante, é o único que vai te salvar também, amém, irmãos? Essas horas, o Senhor Jesus é o nosso advogado. Mas depois, Ele vai mudar, Ele não vai ser mais advogado, Ele mesmo vai ser o próprio juiz. A pergunta é também, você quer passar pelo julgamento de Deus? Quem quer passar? Irmãos, tem gente que está se perdendo nisso daí. Ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. Se você se esconde através dessa palavra, toma cuidado, porque pela Bíblia, que eu saiba pela Bíblia, a não sei que tem alguma coisa errada aqui, me corrigem, mas pelo que eu sei, o julgamento de Deus vai ser para os ímpios, para os incrédulos e para aqueles que rejeitaram a palavra, porque os crentes, que eu saiba, os salvos na verdade, não vai passar pelo julgamento, ele vai estar lá diante do trono branco para receber galardão. Quem quer galardão aqui? Quem quer galardão? Vamos, cadê o povo? Não quer galardão, meu Deus do céu? Vamos ter galardão, entendeu? Galardão é o presente de Deus. Tem aqueles que vai ser salvo, mas não vai receber nem um pouquinho de galardão, mas vai ser salvo. É que o galardão, quanto mais você tiver, mais perto você vai estar da luz, mais perto dele você vai estar lá. Amém, irmãos? Então vamos refletir aqui, Lucas 16. Aqui fala da parábola do rico e Lázaro. Vocês já leram isso daí? É aqui que está as 3 bases de que uma pessoa, quando perde a salvação, vai levar para o inferno. Quer dizer, se leva para o inferno, porque também vai levar para o céu. Até porque o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Não tira. Olha só,
Vamos ler comigo, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíram da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Para você entender aqui, esse rico e o Lázaro eram amigos. Lázaro, quando pegou a chaga, pela história, quando ele pegou essa doença, na verdade essas chagas aqui, se não me falha a memória, era uma lepra, e ele pegou essa lepra ajudando pessoas, e aí ele virou mendigo. Só que quando Lázaro foi até a casa desse amigo seu, ele foi justamente para falar de Jesus. Como o cara tinha dinheiro, rico, propriedades, era o cara da grana, então ele não estava nem aí com as coisas do reino de Deus. Ele queria a regalia para a sua alma. Ele queria sustentar o seu vício, queria sustentar a sua vida da forma que ele quisesse. Por isso que ainda fala que os crentes chegavam a lamber ainda as chagas desse mendigo, desse Lázaro. Enquanto o cidadão, roupinha bonita, né? Podemos trazer nos dias de hoje um carrão, né? Avião particular, um helicóptero, um grande empresário, mas ele não estava nem aí com as coisas de Deus. E olha só, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Aqui já dá no entender que os dois morreram no mesmo dia. No mesmo dia os dois morreram. O anjo veio e levou a Lázaro. E aí outro anjo que não fala, que levou o rico, mas não fala. Mas o anjo que desceu para levar esse rico era justamente os demônios. Justamente. Versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Irmãos, é isso aqui, ó. O rico estava lá no inferno, ele viu Lázaro e Abraão. Agora a pergunta é: o corpo morreu, o espírito voltou, mas a alma estava o quê? Viva. Sabe o que ele estava tendo ali naquele momento no inferno? Consciência. Ele estava consciente de tudo aquilo que ele já estava vendo ali no inferno. Por isso que ele viu os dois. Ele estava consciente. Então não pense você, se você se desviar da presença de Deus, não estou aqui para botar medo em você, para você ficar na presença de Deus, não, é um alerta. Não pensa você, que se você se desviar dos caminhos do Senhor, morrer e ir para o inferno, pensa você que você não vai lembrar disso daí, você vai lembrar. Aí você vai estar lá no inferno, vai ver o irmãozinho lá, porque se eles viu, então a gente vai ver se nós estiver no inferno. Então está lá, viu lá o irmãozinho, nossa, aquele lá está salvo, ele me machucou, fez um monte de coisa, mas mesmo assim ele está salvo. Mas por que eu estou no inferno? Porque você não continuou na presença de Deus, você deixou sentimentos qualquer entrar no teu coração, você esqueceu do detalhe, a armadura de Deus. Aí você fica consciente, irmãos. Eu até anotei aqui que a primeira das coisas é a consciência, ou seja, as pessoas que morreram, que estão no inferno, estão conscientes. O corpo morre, mas a mente continua. Você acha que no inferno está cheio de demônios lá, irmãos?
está não. Não está não. Tem gente que fala, lá no inferno está cheio de demônios. Não está não. Se o inferno tivesse cheio de demônios, o mundo não estaria como está hoje. Porque quantos demônios nós já não expulsamos? Quantos demônios aqui a pastora já não expulsou? Quantos demônios eu não expulsei? Quantos demônios você mesmo não expulsou? E eles continuam. Lá no inferno não tem demônio. Lá no inferno tem almas que rejeitaram a palavra de Deus, almas que abandonaram a Jesus, almas que continuaram pecando, almas que mesmo dentro da igreja era uma, mas para fora da igreja era uma outra pessoa. Então tudo lá, consciente, vendo tudo ao seu redor, aquelas chamas, aquelas coisas aradas, tudo, eles estão vendo tudo, eles estão conscientes, irmãos. Quando eu vi que eles estavam conscientes, daí que eu entendi que o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém, porque não é Deus que vai mandar nós para o inferno, a gente vai para o inferno porque a gente quer, irmãos. A pessoa vai para o inferno porque ela quer. O inferno foi criado para os demônios, para Satanás e seus demônios. Já o ser humano vai de lambuja no negócio. Está pegando, como se diz aquele ditado, está pegando a rabeira de caminhão sem saber para onde vai, qual é o destino, e vai. E as pessoas estão perdendo. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas estão preocupadas com muitas coisas. Preocupado com a sua roupa, preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado de atacar os outros, mas esquece da sua própria alma. Mesmo que nós sejamos salvos, nós temos que pensar sobre isso, porque hoje você pode ser salvo, mas amanhã não, porque não existe uma vez salvo e salvo para sempre. Porque se existisse essa palavra mesmo, uma vez salvo e salvo para sempre, então nem precisava estar aqui, porque eu já me desviei da presença de Deus. Eu sei como que é você estar na presença de Deus e amanhã depois você voltar para o mundo como eu voltei numa época. Eu sei como que é o verdadeiro inferno. Se for para falar do inferno, eu falo mesmo, porque eu já tive com o pé lá, irmãos. E o negócio não é brincadeira. Pode ver, irmãos. Veja, observe aqui, da forma que a gente está falando, da forma que o Espírito Santo está levando para vocês. Vocês estão vendo como que o negócio é sério? Estão vendo? Estão percebendo como que o negócio é sério? Parece ser assustador, não é verdade? Mas não se assuste não. Não se assuste. Sabe por quê? Porque Deus está dando um alerta. Cuide da tua alma. Zela por ela. Porque o diabo, irmão, ele odeia o ser humano, ele detesta o ser humano. Você acha que ele gosta? Ele gosta nada não. Eu já fui bruxo, irmão. Você acha que ele gostava de mim só porque eu era bruxo? Gostava nada. Satanás não gosta de ser humano não. Você acha que esse satanista e bruxo, esses macumbeiros, essa turma toda, você acha que Satanás gosta dele? Gosta nada não. Ele detesta ser humano. Ele detesta porque nós fomos criados por Deus. Ele detesta tudo aquilo que Deus criou, ele detesta. O prazer dele é destruir, como diz a Bíblia, matar, roubar e destruir. É o prazer dele. Então observa que ele estava consciente, mas tem a segunda coisa ainda, irmão, não terminou não, vamos lá, versículo 24, olha só, diz assim: e clamando disse, clamando, ele lá, consciente, clamando: Abraão meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Olha só, irmãos. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderia, e nem tampouco os de lá passar para cá. Olha para o pastor, a segunda coisa que ele estava sentindo aqui: dor.
Ele estava com dor, além de estar numa consciência, estava sentindo dor no inferno, e aquela dor que não vai passar não, irmãos. Não é uma bezetacil, lá não tem anador, lá não tem nada de remédio. E se você encontrar um enfermeiro lá, ele também está passando pelo mesmo problema, dor. E olha que o rico aqui ainda queria dar uma de um homem humilhado agora. Ele queria se humilhar. Ele poderia ter pedido para Abraão, não poderia? Tão mole, não, ele pediu para quem? Justamente para quem? Para Lázaro. Por quê? Porque ele teve a consciência de que Lázaro estava lá na porta dele pedindo comida. De que Lázaro estava lá na porta dele, que foi falar do Senhor para ele e ele rejeitou. A consciência pesa, irmão. Ei, se você pecar e a consciência pesar, dobra os teus joelhos na hora, porque na hora o Espírito Santo vai lá e apaga todas as transgressões. Amém, irmãos? Não leve isso com você, irmão. Não durma com isso com você, irmão. Porque se você dormir com isso, você vai acordar com isso, você vai passar o dia todo com isso, até que vai chegar uma hora que ele vai cauterizar. E a hora que ele cauterizar, irmão, é só um soprinho de você abandonar Jesus de vez e assumir o teu papel de uma pessoa que realmente se perdeu. E ele sentiu essa dor. Observamos que nessa passagem que os sentidos estão vivos também no inferno, irmãos. Você quer sentir dor? Não. Sente dor agora. Você tem que sentir a dor agora. A dor de servir a Jesus. Amém, irmãos? Porque é doído. Não é fácil não. Não é um mar de rosa não. Servir a Jesus é com lágrimas, é com dor, é com lágrimas. É você carregar a cruz, como ele fala. Quem quiser, venha após mim e carrega a sua própria cruz. Pega a sua cruz e siga-me. Essa cruz é pesada sim, não é leve não. Você cai, você levanta. Você cai, você levanta. Você se esborracha, te chicoteiam, te xingam, cospem em você. Você chega na presença de Deus com dor, chorando de lágrimas até. Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, me ajuda. Porque não é fácil, irmãos. Jesus chorou. Ele também chorou. Ele falou sobre o inferno. Então nós temos que zelar pela nossa alma. Fala para a pessoa do teu lado, ó, zele pela tua alma. Fala aí para a pessoa, zele pela tua alma. Amém, irmãos? Irmãos, grave isso. É fácil entrar no inferno, mas é impossível sair. É impossível. Tem muita gente que saiu da presença de Deus. Não estou falando da igreja, estou falando da presença do Senhor. Tem muita gente que saiu e não está conseguindo mais voltar. Não está. Aborrecido com Jesus, perdeu as esperanças, não acredita mais, perdeu a sua fé, porque é um dom de Deus. Por isso, irmão, nós temos que refletir todo dia com relação à nossa alma, independente se você está salvo ou não, você vai ter que refletir. Se você é uma pessoa salva e reflete na tua alma, então é sinal que você tem que cuidar dela cada vez mais. Amém, irmão? Vocês, mulheres, vocês cuidam bem da casa de vocês? Lá, cuidam mesmo? Quero ver, cadê as mulheres que cuidam bem da casa? Vocês limpam bem a casa, deixam tudo bonitinho, brilhoso? Limpa ou não limpa? Então, a tua alma tem que estar bem mais limpa do que a tua casa, amém, irmão? Tem que estar bem mais arrumada do que a tua própria cama, irmãos.
cuidar dela, zelar por ela. Não deixa Satanás tocar não, irmãos. Não deixa. O que afasta o ser humano de Deus é o pecado, é a rejeição da palavra. Porque você está de dentro da igreja não significa que você está salvo. Você saber de cor e sorteado a Bíblia, ou ter curso daqui, curso dali, não significa que você está salvo. É como uma vez eu já trouxe a mensagem aqui. Uma é você estar sobre o poder de Deus, outra é você ter uma intimidade com Ele, porque tem bastante que está no poder de Deus, estão perdendo a salvação. Imagine, o cidadão perde a salvação consciente de que pregou a palavra, aí ele está lá no inferno queimando, sentindo dor, ainda consciente de que levou bastante pessoas para as águas e os batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá no inferno. Faltou intimidade, irmãos. Então não é simplesmente virar um crente, não. É intimidade. Tem que buscar isso, irmãos. Amém? Intimidade. Não tenha vergonha de Jesus, não. Olha para a pessoa do seu lado e fala: não tenha vergonha de Jesus, não. Fala para a pessoa aí. Amém? Versículo 27. Olha só. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha só aqui. Isso aqui também é outro interessante. Este homem, mesmo ali no inferno, mesmo na consciência e sentindo dor, ainda ele teve o prazer, ainda lá no inferno, de ter lembrança. Lá no inferno ele se lembrou que tinha família. E o que tem gente lá no inferno que se lembrou que um dia esteve na igreja, que se lembrou que um dia estendeu a mão de dentro da igreja dizendo: aleluia, Senhor. Mas lá fora, a mesma mão que levantava aleluia, lá fora é a mesma mão que atacava, é a mesma mão que abraçava o pecado. A mesma boca que cantava, que louvava, que pregava e falava glórias, aleluia, a mesma boca lá fora mente, fala palavrão, xinga, faz um monte de coisa errada. Estão compreendendo, irmãos? Ele se lembrou que tinha família. Ele se lembrou, ele queria já negociar aqui, ó. Veja só, já estava. Você vê como é que é, né? O cara já é negociador, mesmo no inferno querendo negociar. Ó, então, né, vai lá que me leve lá, né, para avisar a minha família, né? Ó, eu estive no inferno, lá no inferno é assim, 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 assado. Queria negociar, porque ele se lembrou que tinha família, irmãos. Pensa, irmãos. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, curemos enfermos no teu nome, fizemos um monte de coisa em teu nome. Aí chega o Senhor e fala: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Pensa, irmão, é uma ruína, é ou não é? Imagine nós, anos de ministério, depois chegar no final Jesus falar isso, irmãos. Não, irmãos. Eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar da minha alma, porque lá no inferno as pessoas estão lembrando, pessoas que estavam de dentro da igreja, que morreram e perderam a salvação. Você acha que lá eles estão de boa? Não, eles estão lembrando, o tempo todo lembrando que um dia esteve na igreja, o tempo todo a mensagem entrando, ó, essa mensagem, ó, tá lá, tá lembrando, tem coisas que a gente não lembra, mas lá vai lembrar de tudo, irmão. Vai lembrar de tudo. Então este homem lembrou da família, desesperado com a hipótese deles irem para o mesmo lugar de tormento.
talvez pior do que a dor das chamas do inferno, será o tormento das lembranças. Esse é o pior, irmão. Lembra que o Espírito Santo mandou você vir à frente para entregar e você não foi? Lembra que o Espírito Santo falou para você: larga disso, para com isso, e você não deu ouvido? Lembrança. A gente tem que ter lembrança quando nós estivermos no reino de Deus, amém? Lembrança de que você chorou, lembrança de que você caiu e se levantou, lembrança de que você superou tantas coisas, mas você está lá, na presença do Senhor. Aleluia! É essa lembrança que você tem que ter, irmãos, de você olhar assim para o Pai: puxa vida, hein? Nossa, eu lá sofri, pisaram em mim, me xingaram, puxaram meu tapete, derrubaram meu ministério, fizeram isso, fizeram comigo, mas eu estou aqui na presença de Deus, eu tenho essa lembrança lá, mas olha aqui, esse é o prazer, é ou não é? O ruim é você estar lá no inferno lembrando de tanta coisa e não conseguir chegar mais até Deus, porque não tem mais jeito. Fala para a pessoa ao teu lado: cuide da sua salvação. Cuide da sua salvação. Quase no final da mensagem, irmãos, há uma frase que eu refletindo sobre isso daí, é uma frase de muito tempo que eu mesmo criei. A frase é assim: o problema não é morrer, ou de que maneira chegará a morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. Esse é o problema. Quem vai buscar a sua alma? Não interessa de que forma você vai morrer, se vão te matar na esquina, se vai ser num acidente de carro, ou dormindo, ou numa piscina, afogado, sei lá, não interessa. O problema é a alma, irmãos. Esse que é o problema. Quem lembra daquele filme Ghost? Quem lembra? Lembra do filme Ghost? Então veja lá, o filme Ghost é assim, não é assim? Tem um que morre, né? Aí veio o anjo, né? Aí o outro que matou, ele não se arrepende de nada, aí depois ele morre. Aí ele começa a escutar uns gritos, é um próximo meio bizarro mesmo, e aquela sombra preta chegando até ele. Os próprios demônios vão lá e pegaram e levaram ele arrastado. Então quando uma pessoa morre, não é Deus que vai descer lá do trono e vai pegar a pessoa, e não é o diabo que vai lá e vai pegar a pessoa, não, ele manda já os seus anjos. Vai um anjo de Deus, morreu salvo, vai um anjo de Deus, vai lá e recolhe a alma e leva, enquanto a alma perdida já vai dar de frente com o diabo, com os seus demônios. Pensa que bizarro, irmão. É assustador, irmão. Uma mensagem dessa é meio que assustador mesmo, né? Não é, não? É ou não é? Não, vamos ser sinceros, é ou não é? Não é assustador, irmão? Fala, não, vamos falar a verdade. É ou não é assustador, irmãos? Mas é para refletir, irmãos. Eu, na verdade, nem sei por que eu trouxe esse tipo de mensagem. A verdade é essa. Eu poderia trazer uma outra mensagem, falar sobre adoração, né? Falar mais sobre o Espírito Santo. Todo mundo vai se batizar com o Espírito Santo, né? Eu podia falar de algo bem diferente, mas eu não sei, irmãos. É Ele que dá essa mensagem. A nossa alma, irmão, me perdoe, parece que eu não estava de chorar. A alma, irmão, ela é importante. Se eu não cuidar da minha alma, quem é que vai cuidar, irmão? Você acha que se você, esposa, se você não cuidar da tua alma, o marido vai cuidar? Não vai. Ou vice-versa. A gente vê as pessoas se perdendo aí. Estamos vendo, irmãos. Sabe o que Deus exige de nós? Não, Ele não quer, Ele exige de nós, cristão, que nós estejamos na brecha. Nós estejamos na brecha para interceder por essas pessoas que estão se perdendo. Porque a hora que Deus se levantar do trono e resolver estender a mão, Ele aniquila.
tudo. É a hora que a gente tem que chegar e entrar na brecha. Senhor, compadece dessas pessoas, tenha misericórdia deles, Senhor. Sabe por que ainda Jesus não vê, irmão? Porque ainda tem crentes ainda intercedendo por aquelas pessoas que estão lá fora. Por isso que Jesus ainda não veio, está dando tempo ao tempo. Sabe por que Deus não aniquilou tudo de vez? Porque por ele aniquilava tudo. Sabe por quê? Porque existem intercessores na brecha, intercedendo. Porque além de interceder pelos que estão lá fora, tem a nossa família, irmão. Eu tenho a minha família que ainda não está salvo. Você acha que o pastor aqui está pregando? Você acha que toda a família está salva? Você se enganou então. De salvo mesmo, é só eu, minha esposa e meus 2 filhos. Mas eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos, que eu sei que não estão salvos se eles morrerem. Apenas uma eu conquistei para Jesus no último minuto da vida dela, que morreu salva porque o Espírito Santo confirmou. Ela estava morrendo de câncer. E eu ficava orando: Deus, cura ela, Senhor, vai lá e unge, passava óleo, estendia a mão, e pá, e nada, o negócio piorando. Aí chega o Espírito Santo: ei, para, muda a oração, eu não vou curar. Falou, irmão, eu quero que mude a oração, porque eu vou recolher. Ele avisou, a oração eu tive que mudar, falar: Senhor, prepara então a minha mãe, prepara os meus irmãos, porque a base espiritual eu já estou preparado. O único que tinha que segurar o repuxo ali naquele momento vai ser eu. E dito feito, irmãos, e aconteceu. E ela falou para mim: cheguei, você aceita Jesus como o último salvador da sua vida? Aceito, mano. Eu até comentei aqui, peguei um copinho com água lá, não sei o que deu na louca, peguei um copo com água, joguei, não tinha nada a ver, mas joguei água nela, não tinha nada a ver, não precisava, mas joguei. Mas ela falou: eu vou para o hospital, mas agora eu vou com Jesus, porque eu não quero mais voltar. Uma semana depois de internar no hospital, ela faleceu, e o Espírito Santo já tinha falado para mim num culto que ela faleceu. Estavam os pastores orando na hora do culto pela minha irmã, enquanto a minha esposa com a mão estendida, enquanto outros com a mão estendida, eu só estava esperando. O Espírito Santo falou: já foi. E eu não orei, porque já foi, mas a alma foi ganha. Amém, irmãos? Tem que ganhar. Quer ganhar almas para Jesus? Ganha a tua primeiro. Amém? Ganhe a tua primeiro. Tenha certeza da tua salvação. Se você é uma pessoa, olha, preste bem atenção, se você é uma pessoa que realmente tem a certeza da sua salvação, então é momento depois de você chamar a pastora e dizer: pastora, qual é o dia de evangelização aqui no bairro que eu quero ganhar almas? Amém, irmãos? Porque o salvo quer salvar. O que está perdido ele não está nem aí também, mas o salvo ele quer salvar. Tem certeza da salvação? Eu tenho. Então depois você procura a pastora, conversa com ela amanhã ou depois: pastor, qual é o dia que dá para nós vir evangelizar? Porque o salvo nem que tem que fazer isso uma vez por mês, é obrigação do cristão pelo menos sair ganhar almas aí, falar de Jesus, falar do Senhor. Você já chega com um tema desse, né? Ei, vem cá, posso te fazer uma pergunta? Pode. A pergunta é simples: quem vai levar a sua alma? Ou quem vai buscar a tua alma? Puf, ele vai ficar pensando. É a hora que você chega e fala: olha, a alma, irmão, é importante, a tua alma é importante. Jesus mesmo fala: ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele fala que vai aliviar, ele não fala que vai tirar. Então tem muita gente se enganando com isso, irmãos. Ele vai apenas aliviar, o resto é com nós. Amém, irmão? Nós temos lutas, é que nem eu estava comentando com a pastora aqui. Às vezes tem lutas que acontecem que dá vontade de desistir, mas tem que ter luta, porque se não tiver luta a gente se acomoda. A gente se acomoda.
vai lá, cruza os braços, que nem o Davi, né? Que nem Davi, resolveu passear no seu palácio, pum, aconteceu tudo aquilo ali. O engraçado, agora que me lembrei, o engraçado é que a casa de Davi caiu por causa do pecado dele, e nós acabamos de ler que cada um vai dar conta, é ou não é? Mas foi aí que também fiquei pensando, mas por que lá deu diferente? Porque ele mesmo deu a própria condenação. Quando perguntaram para ele, aconteceu isso, o que deve fazer? Não, porque tem que morrer e tem que dar 4 vezes mais. E foi justamente os filhos. Ele mesmo jogou o juízo para dentro de casa. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão, com o que a gente fala, viu? Cuidado. Porque às vezes, por causa do nosso pecado e da forma que a gente for falar, acaba trazendo o próprio juízo. Você mesmo escolhe o teu juízo. Sabia disso? Quando Deus quer castigar mesmo o crente, porque Ele castiga também, irmão, Ele é pai. Qual é o pai que não castiga o filho? Qual é o pai que não castiga o filho? Então quando Ele quer castigar, Ele fala, escolhe o teu castigo. Aí o crente desinformado e fora do espírito, porque aquele fulano tem que morrer. Aí, puf, caiu a morte na família, por causa do pecado. Irmãos, são coisas pesadas, mas são coisas que nós temos que realmente analisar a nossa vida. Amém, irmãos? Palmas para Jesus, irmão, aleluia. Só para me concluir a mensagem, do versículo 29, olha só, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas que ouçam-nos. E disse ele, não Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ele queria ainda que saísse dos mortos para falar. Pelo amor de Deus, né, irmão? Se aparece um parente nosso que já morreu, um amigo nosso que já morreu na nossa frente, a gente corre. Sai daqui, Satanás! Né? Não é assim? Imagine voltar à vida para falar do inferno. Irmão, eu já vi profetas. Irmão, eu não queria dizer, mas eu vou ter que falar. Eu já vi profeta na internet. Essa internet eu vou te falar, irmão. Tem que largar a mão esse negócio. Chegar e dizer, Deus, aí fala na língua, me levou até o inferno. Eu já me assustei. E lá ele me mostrou lá no inferno que pessoa que fica assim, assado, vai ficar como eles. Aí eu chego e falo para Deus, Senhor, se o Senhor me aparecer no quarto, na minha casa, para me tirar da minha cama e me levar para o inferno, não venha não. Eu quero que nem Paulo, que foi lá para o céu arrebatado, Eu quero ser que nem João, que escreveu o Apocalipse, mas ele foi lá, foi arrebatado e viu tudo. Amém, irmãos? Aí vê os caras que ficam falando que foi no inferno, que Deus mostrou o inferno, como parece que eu fiquei imaginando que Deus pegou na mão dele e ficou falando, esse aqui é o inferno, esse aqui é a prisão tal, o ala A, ala B, ala C. Falei, não. Falou assim, quer me mostrar alguma coisa, me mostre com relação ao reino de Deus. De inferno eu estou longe. Longe. Amém, irmãos? Aí eu fiz uma anotação aqui para encerrar. O abismo nos separa e o pecado nos separa de Deus. Não há esperança para quem não ouve a palavra de Deus e também falta do que? De arrependimento. Então muita gente está perdendo a salvação por causa disso. Para me encerrar, Mateus capítulo 10, vamos lá, só para nós encerrar. Quem me dá mais 5 minutos aí, quero ver. Quem me dá mais 5 minutos? Vamos ver, cadê as mãozinhas? Quem me dá mais 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20 minutos, 30. Se contar, nós vamos fazer uma vigília aqui. Amém, irmão? Vamos lá. Mateus capítulo 10, do versículo 28. Olha só.
Se você achou, diga graças a Deus, para nós acompanhar junto. Diz assim: e não tem mais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E quem é esse, se não é o próprio Senhor? Jesus. É Ele que está com a chave da vida e da morte. É Ele, irmãos. Tudo está na mão dEle e tudo é com Ele. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, se coloquem de pé. Aleluia. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. E leva isso contigo, essa reflexão da sua vida. Amém, irmãos? Às vezes o pastor demora um pouco na pregação, mas é o Espírito Santo, quando ele usa, não tem como encurtar. Amém, irmãos? Mas é bom uma mensagem dessa, tanto para você como também para mim, certo? Porque para mim é assim, não adianta eu pregar, falar bonito, ler a Bíblia com todo mundo, se a minha alma estiver perdida. Não adianta. Então eu tenho que procurar mais intimidade com Deus. Você tem que procurar ser íntimo de Deus. Amém, irmão? Íntimo de Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Se você tem alguma coisa a se resolver com Deus, aproveite este momento, faça uma aliança com Ele, certo? Não faça as promessas que você não possa cumprir, mas fala para Deus: Senhor, me guia, me leve, me guie, faça de mim o que bem entender. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, agradecemos ao Senhor, meu Pai, por este momento maravilhoso. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor. Que a vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai, seja ganha para o teu reino, meu Pai. E que essa reflexão, meu Deus, ela venha estar mais profunda da nossa alma. Por isso, ó Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, abençoa a vida de cada uma dessas pessoas. Estende as mãos para cá, pessoal. Olha, estende as mãos para cá. Olha com o Espírito Santo aqui, ó. Estende a mão para cá. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, este altar, meu Deus, vai ser consagrado ao Senhor, meu Pai. Que cada um que subir aqui nesse altar, meu Deus, ele venha pregar o teu verdadeiro evangelho, que seja usado pelo teu Espírito Santo, que nesse altar as pessoas, meu Pai, sejam ganhas para o teu reino, que haja também prosperidade, que haja, meu Pai, felicidade, e que haja, meu Pai, vidas transformadas através deste altar. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós estendemos, porque está sendo construído aqui, meu Pai, o altar do Senhor, o altar do sacrifício, o altar da entrega, o altar, meu Pai, da renúncia, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E abençoa a vida de cada pessoa, meu Pai, porque muitos aqui vão subir neste altar e vai dar testemunho de cura, de libertação, de transformação, testemunho de prosperidade, testemunho do encontro com o Senhor, testemunho de batismo com o Espírito Santo. Isso, meu Deus, cada pessoa que subir neste altar, meu Pai, vai testemunhar a vida com o Senhor. Muitas crianças serão apresentadas neste altar para o Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. E abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa a pastora, meu Pai, o Espírito Santo, e abençoa todos os líderes que estão com ela, os irmãos que estão com ela, abençoa todos que estão aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E assim eu coloco tudo em tuas mãos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que creu, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Aí eu quero agradecer a todos por essa oportunidade e reflita com a tua alma. Amém? Graças a Deus.